O Segredo Sujo, James Cameron e a Sedução da Hipocrisia. Será que James Cameron finalmente se perdeu no próprio personagem, ou tudo não passa de um jogo de interesses bilionários? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na maior contradição da história de Hollywood. O homem que construiu seu império sobre a base da virilidade, da força bruta e da persistência implacável, agora decidiu que o combustível de sua carreira é uma toxina. Mas aqui na Linhagem TV, a gente não aceita roteiro pronto sem questionar. James Cameron afirma que a testosterona precisa ser eliminada, mas a história conta outra versão. Vamos revelar como o segredo por trás da cena clássica de Titanic, onde ele pessoalmente desenhou Rose nua, expõe a verdade que Hollywood tenta esconder, a de um criador movido por instintos que agora ele rotula como tóxicos. Por que James Cameron quer sufocar a natureza masculina dos jovens enquanto continua lucrando com o arquétipo do herói em seus filmes? Analisamos a fundo a metamorfose de conveniência de Cameron, de ditador implacável nos sets de Aliens e O Segredo do Abismo, a palestrante da desconstrução. É uma manobra de sobrevivência ideológica ou um seguro de vida para garantir os bilhões da Disney? Discutimos como esse discurso impacta ela, a nossa audiência fiel, e o que isso significa para o futuro do cinema de ação. Neste vídeo você vai ver o passado autoritário de Cameron que ele quer que você esqueça, a análise psicológica do desenho de Titanic, como a agenda woke serve de escudo para as elites de Hollywood e o vácuo deixado pela desconstrução do herói clássico. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Queremos saber a sua opinião nos comentários. James Cameron é um gênio incompreendido ou apenas mais um hipócrita do sistema? A hipocrisia de James Cameron. Para entendermos o tamanho da contradição que James Cameron representa hoje, precisamos voltar às raízes de quem ele foi e como construiu cada tijolo de seu império cinematográfico. Não estamos falando de um diretor que começou fazendo dramas sensíveis ou poesias visuais sobre a fragilidade humana. Estamos falando do homem que, nos anos 80, pegou o cinema de ação e o transformou em uma vitrine de poder, resistência e, sim, testosterona pura. Quando Cameron escreveu o roteiro de Rambo 2, A Missão, ele não estava preocupado em desconstruir o herói. Ele estava criando o arquétipo do guerreiro, que é a solução final para a incompetência burocrática. O Rambo de Cameron é a manifestação física da força que não se curva. Se a testosterona fosse realmente uma toxina, James Cameron teria sido o primeiro envenenado, pois sua criatividade floresceu justamente no solo da agressividade competitiva. Vejam o caso de O Exterminador do Futuro. A escolha de Arnold Schwarzenegger não foi estética, foi biológica. Cameron queria algo que parecesse impossível de ser detido. O T-800 é a personificação da persistência implacável. Mas a contradição começa nos bastidores. Durante décadas, James Cameron não foi apenas um diretor, ele foi um ditador. A testosterona, que ele agora chama de veneno, era o que o mantinha acordado por 36 horas seguidas, gritando com equipes técnicas e exigindo o impossível. No set de Aliens, O Resgate, a tensão era tanta que a equipe britânica, acostumada com um ritmo mais brando, quase entrou em colapso. Cameron não pedia por favor, ele comandava com um punho de ferro que faria qualquer militar moderno hesitar. Essa toxina foi o que o permitiu enfrentar os grandes estúdios. Foi o que deu a ele a arrogância, no sentido técnico da palavra, de dizer que sabia fazer o trabalho de todos os departamentos melhor do que os próprios especialistas. Existe uma história famosa de que se um operador de câmera não conseguia o ângulo que ele queria, Cameron simplesmente arrancava a câmera da mão do sujeito e fazia ele mesmo. Isso não é comportamento de alguém desconstruído.
Isso é o comportamento de um homem movido por um impulso de domínio e perfeição que é intrínseco à natureza masculina que ele agora tenta patologizar. A grande questão que deixo para ela, a nossa audiência, é: se Cameron tivesse eliminado essa toxina do seu sistema em 1984, teríamos aliens? Teríamos a evolução dos efeitos visuais que ele forçou a indústria a criar? A resposta é um retumbante não. O progresso humano, especialmente no campo da inovação técnica e da liderança de grandes projetos, muitas vezes depende dessa energia que agora Hollywood tenta rotular como tóxica. Cameron está tentando morder a mão que o alimentou, tentando convencer o mundo de que o motor que o levou ao topo é um defeito de fabricação. O incidente Titanic e a anatomia do desejo artístico. Entramos agora no território onde a hipocrisia de James Cameron ganha contornos de exibicionismo. Vamos falar de Titanic, especificamente da famosa cena do desenho de Rose. Por anos, o público acreditou que aqueles traços suaves que capturavam as curvas de Kate Winslet eram o resultado do talento de Jack Dawson, o personagem de DiCaprio. Mas a realidade é muito mais reveladora. A mão que segurava o carvão era a de James Cameron. Parem para analisar a cena por um prisma diferente do romantismo de Hollywood. Temos um diretor bilionário que, em vez de contratar o melhor ilustrador do mundo, algo que ele poderia fazer com um estalar de dedos, decide que ele, pessoalmente, deve passar horas em um ambiente fechado desenhando uma das atrizes mais belas da época em estado de nudez completa. James Cameron justificou isso recentemente com um tom de pureza artística, mas vamos ser honestos com os fatos. Ali estava um homem movido pelo desejo, pela admiração estética e por um instinto de posse criativa. A toxina da testosterona, que ele agora diz querer eliminar, estava em pleno funcionamento naquela sala. É essa energia que impulsiona o artista a buscar a beleza, a capturar a forma e a manifestar sua visão de mundo sobre a matéria. Ao dizer hoje que esse hormônio é um veneno, Cameron está chamando o seu próprio processo de criação de Titanic de processo tóxico. Ele está invalidando a própria paixão que colocou naquele filme. Além disso, a estrutura de Titanic é o maior elogio à masculinidade tradicional que o cinema já entregou nos anos 90. O sacrifício de Jack Dawson é o ápice do comportamento tóxico segundo a visão moderna. Um homem que coloca a vida de uma mulher acima da sua, que protege, que provê uma saída e que se sacrifica no gelo para que a vida continue através dela. Se eliminarmos a toxina masculina de Titanic, Jack e Rose teriam lutado pela única vaga no bote, ou Jack teria dito que as responsabilidades deveriam ser divididas igualmente perante o naufrágio. A hipocrisia de Cameron reside no fato de que ele se tornou o rei do mundo, como ele mesmo gritou no Oscar, usando os degraus do heroísmo clássico. Ele entende, no fundo do seu DNA de contador de histórias, que o público não se emociona com homens desconstruídos e passivos. O público se emociona com o sacrifício, com a força direcionada para o bem e com a coragem sob pressão. Ao revelar esse segredo de que ele mesmo desenhou a Rose, Cameron tenta se quintar como um artista sensível. Mas o que ele realmente revela é que sua carreira sempre foi sobre o seu próprio ego e seus próprios impulsos. Ele usou cada grama de seu esforço masculino para construir um monumento a si mesmo. E agora que está no alto do pedestal, olha para baixo e diz aos jovens que a escada que eles estão usando para subir é feita de material contaminado. É a maior manobra de fechamento de mercado ideológico que já vimos. Ele quer ser o último grande herói de ação, o último grande diretor de força, enquanto prega a castração simbólica para todos os que vêm depois. Hollywood e o seguro de vida ideológico. Entramos agora no âmago da questão política e comercial. Por que um homem que sempre foi o epítome do comando autoritário decidiria aos 70 anos rotular a própria natureza como uma patologia? A resposta não está na biologia, mas na sobrevivência dentro do ecossistema de Hollywood. James Cameron não é apenas um diretor.
Ele é um estrategista de alto nível. Ele sabe que na Califórnia de hoje, o talento é secundário à conformidade ideológica. O discurso contra a testosterona é, na verdade, um seguro de vida de platina para garantir que os seus próximos 4 filmes de Avatar recebam o financiamento bilionário da Disney sem serem importunados pela patrulha do cancelamento. É a metamorfose de conveniência. Ao longo da história, vimos líderes e artistas mudarem de discurso para se adaptarem a novos regimes. Cameron está fazendo exatamente isso. Ele olha para o seu passado, um histórico de divórcios complicados, brigas homéricas nos sets e uma fama de ser o diretor mais difícil de se trabalhar na indústria, e percebe que se não se rebranding como um sábio desconstruído, ele se torna o alvo número 1 dos movimentos modernos. Ao atacar a testosterona, ele cria uma cortina de fumaça sobre suas próprias atitudes do passado. É mais fácil culpar